Saudações Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. Leandro Dias tem razão. Vamos falar sobre a oposição tricolor, tá? Eu já vou dar minhas opiniões iniciais aqui, só para a gente ter uma noção, para depois a gente comparar. Novamente, eu vou colocar nesse vídeo o áudio e vídeo, novamente. Mas até porque eu devo concordar com a maior parte do Leandro Dias, até do que ele já comentou sobre isso no X. Então, antes disso, entenda uma coisa, que o YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante. Tá bom? Vamos lá. Só pra gente falar aqui de antemão. O que eu acho da oposição ao Mário Bittencourt? Bom, eu falei diversas vezes, e eu vou repeti-las, que a oposição ao Mário Bittencourt porque, novamente, o Matheus Montenegro é somente um fantoche do Mário Bittencourt, que só vai ter um só. Se ganhar, só vai ser somente um, e depois volta o Mário Bittencourt para ser o presidente de novo. E a situação que eu sempre falei é, beleza, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bom, mas tá faltando coisa. Tá faltando o recheio. Não adianta falar que tá fazendo pão, mas sem recheio. Porque senão não é nada. É somente uma coisa vazia. Em termos não metafóricos, mas sim em termos realistas, tá faltando ideias de realmente como é que se geriu justamente o futebol do Fluminense. Então, vamos ver justamente o que o Leandro Dias vai comentar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos lá. Matheus Carmo. Leandro, o que está achando da oposição? Acho que o Celso vem para formar chapa. Teve uma notícia no Anselmo Góes, no Globo. Tava lá, acho que uma foto tirada, não sei onde foi. Tava o Celso Barros, estava o Ademar Reis, estava o Luiz Monteagudo, que era situação, agora oposição. Cara, assim, eu já falei sobre oposição. Eu acho a oposição no Fluminense, não todos, tá? Tem exceções. Mas acho uma oposição por ocasião, uma oposição que só está nesta condição porque não é situação. Uma vez na situação, vai fazer as mesmas coisas que hoje critica, né? Eu vejo muita gente me falando, você reclama do Marco porque você é oposição. Eu não acho. Eu acredito sim que se desse algum carguinho pra um ou dois ali, dá pra realmente entender, né? Até o próprio Matheus Monteagudo. Quando ele começou a ficar desprestigiado, ele começou a vir pra posição. Porque se ele não tivesse isso, se ele não tivesse com esse problema, né? Pra quem não sabe, Matheus Monteagudo fazia parte até uns 6 a 7 meses atrás da situação. Muito porque ele começou a ficar desprestigiado, muito porque ele ficou de canto. E ele tinha uma proposta somente de ser um cara que tivesse ele do lado do Mário Bittencourt. Ele virou as costas. Então, novamente, não somente ele, mas também outros ali, personagens ali, de fato, o Leandro Dias está completamente correto sobre isso. Eu sou oposição que eu considero ruim, mas eu não faço parte de uma oposição. Nunca fiz, não vou fazer. Não tem interesse nenhum na política do Fluminense. Ele não é oposição, né? Ele não é oposição. Ele tentou justamente, sabe, aquela situação de tentar justificar para que a pessoa entenda melhor sobre isso. Eu também não sou oposição. Mas se eu fosse explicar para as pessoas sobre quem eu sou, eu seria oposição. Porque você só pode escolher. O difícil de uma política é que, infelizmente, ou você é a situação ou você é a oposição. Não existe o terceiro caminho. Então, hoje, as pessoas me veem justamente como oposição ao Mário Bittencourt. Hoje. Então, novamente, perfeito ao Leandro Dias. Mas não somos oposição. Eu não tenho vontade de... Se eu tiver vontade de seguir política, teria que ter muito mais conhecimento sobre isso. Já fui convidado para
participar, mas sempre declinei. Quando tive alguns contatos assim, Eu dois nunca. contatos, falei, cara, eu não quero me envolver nisso, não é a minha praia, sou jornalista, não quero envolvimento com o clube de futebol, principalmente com o Fluminense. Se me chamasse para trabalhar no Olaria, no meu clube, no clube número 2, talvez eu iria. Mas não para política, para ser assessor de imprensa, qualquer coisa lá. Mas brincadeiras à parte. É igual também, né? Se você falasse pra mim, tá, você tem agora R$ 1 bilhão para investir agora. Você investiria no Fluminense? Não. Eu investiria no Santa Cruz. Mas eu não investiria no Fluminense. Porque é mexer justamente num time que eu amo de paixão. Você não investe numa coisa que você ama, você investe numa coisa que você tem uma certa proximidade, mas não completamente próximo. Antes de continuar falando mais sobre esse tema, se inscreva no canal. Faça o roteiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na inscrição de vídeo. Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Eu acho que a maior parte dos nomes da oposição não são pessoas que vão mudar o Fluminense da forma como eu acho que ele tem que mudar. Não vejo ninguém com propostas. A única proposta é tirar o Mário. E aí, cara, é muito fácil fazer isso. Eu acho o Mário ruim, acho. Eu acho que ele tem que sair, até por uma questão democrática. É sempre importante a alternância de poder. Mas eu não vejo ninguém da oposição, primeiro, com lastro, com bagagem, para impedir a eleição, por exemplo, do Matheus Montenegro. Que é uma figura inexpressiva na política do clube, mas está apoiada pelo Mário, que hoje é o grande nome da política tricolor, né? Isso não tem, né? Tipo assim, o Rafael Rolim, não. O próprio Ademar Reis, que está tentando justamente o início todo, é um cara que, pô, lá atrás saiu fora. Isso daí faz com que as pessoas pensem sobre, tá, qual que é a seriedade? Lá atrás você saiu fora, agora você tá aqui. Concordo. Você gostando ou não. Então, assim, eu não confio em algumas pessoas da oposição. Acho que tem algumas que são boas, mas que estão ao lado de outras que eu prefiro não citar nomes. Acho que não vem ao caso aqui. Mas, cara, eu não tenho esperança de nada. Nem com a situação, com a eleição do Matheus, que deve acontecer, infelizmente, e nem com a oposição. Se a oposição ganhar, aí fica aquele frescor de, mudou. Mas será que vai mudar mesmo? Será que não vai ser só uma troca de nomes? Com as mesmas práticas? Sabe, então... O problema disso tudo é que a gente se sente refém, né? Quer dizer, que não vemos justamente, tipo, aquela situação, sabe, de uma mudança drástica, como que teve, por exemplo, da Patrícia pro Bandeira. Aquilo ali foi insano. O Mário criticava pra caramba a situação, entrou lá, faz as mesmas coisas. As mesmas coisas. Na relação com a imprensa, então, e o Mário que tinha um padrasto jornalista. Ele tem o meu irmão jornalista, o Rob Porto. Vocês sabem quem é? Rob Porto, o narrador. É meio irmão do Mário Bittencourt. E hoje em dia só vai no local controlado, não quer saber jornalista, utilizou muito o Netflix para ganhar a eleição. O Leandro Dias, ele sabe qual é a responsabilidade dele. Ele sabe que, por exemplo, o Mário Bittencourt só tá lá por conta do Leandro Dias também. Não que o Leandro Dias seja o culpado. Normalmente a gente não sabe. A gente não sabe justamente qual é a intenção do outro. Isso seria desumano falar que o Leandro Dias foi completamente culpado por que está acontecendo no Fluminense. Mas de fato isso daí é verdade. Botafoguense. Então, assim, o Mário é um cara que sempre lidou com a imprensa há muito tempo, sabe como lidar. E, pô, vocês viram o que ele faz com a imprensa. Hoje, praticamente a cobertura do Fluminense toda é pro Mário. Desde grandes veículos como algumas mídias ditas independentes. Todas ali é pro Mário. Sabe, não tem ninguém que critique. Ninguém.
Até o próprio Felipe Melo, que pô, deveria ser um pouquinho mais crítico por tudo que aconteceu, tudo que ele passou no Fluminense, que deveria ter sido crítico, ele não critica sobre isso tudo. Bom, cara, o cenário político do Fluminense é muito ruim. Seja a situação vencendo ou a oposição. Da minha parte, cara, o que eu posso fazer? Igual a vocês, como torcedor, torcer. Torcer para que essas práticas nocivas não perdurem e que o Fluminense possa ter uma administração profissional à sua altura. Acredito? Não, mas temos que torcer. Perfeito. Perfeito. Nada, eu não mudaria em nada sobre o que eu só complementei mesmo. E é isso. O que você acha da oposição? Fala aqui nos comentários. Então se inscreva no canal do Tricolor. Faça o Tricolor, você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na criação de vídeo. Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse meu bebê que você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.